Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula com o professor Lucas Skywalker. Pessoal, nessa aula eu vou falar um pouquinho de potência elétrica, tá? A potência elétrica é uma matéria muito importante, por quê? Porque ela cai de diferentes maneiras. A gente pode ter potência mecânica, potência térmica e a potência elétrica. Então nessa aula eu vou falar sobre as três potências e a relação entre elas. Inclusive nessa aula também faremos exercícios sobre potência elétrica, térmica e também a potência mecânica, né? Mais elétrica é a térmica, beleza? Então, sem mais delongas, não perde essa aula, uma aula importantíssima, onde eu deduzo as fórmulas de potência elétrica e a gente faz exercícios de potência relacionando com potência térmica também. Beleza? Então vem comigo, sem mais delongas, um grande abraço, que a força esteja com você. Valeu! Então falaremos aí de potência elétrica e energia elétrica, né? Então o que é potência, né? Recapitulando aí. Potência basicamente é o quê? É a variação da energia dividido pelo tempo, né? Então como eu disse antes, para quem chegou agora aí, tá? Bem-vindos. A potência é energia por tempo. Então se você faz uma corrida aí, por exemplo, matinal, o que é a potência dessa corrida? Vai ser a energia que você gastou pelo tempo que você levou de corrida, tá? Beleza? Só que a potência a gente pode avaliar na mecânica, né? Na física, na térmica, né, que é a calorimetria, e também na potência elétrica. Então, primeiro a gente vai ver a mecânica, a calorimetria, e depois a gente vê a elétrica, tá? Então, basicamente, na mecânica, o que você teria aqui, né? Por exemplo, você tem um carrinho aqui. E esse carrinho, o motor, ele funciona, certo? Para poder fazer o carro andar. E aí ele impulsiona o carro, por exemplo, nessa direção aqui para a direita. Esse carro, ele anda uma distância D, por exemplo, né? Então, o motor, ele exerce uma motora, né? Nesse carro para ele poder andar. Qual que seria a potência desse motor, então, que faz esse carro andar, né? Esquecendo o atrito aí, por exemplo, a resistência do ar, né? Ignorando essas coisas, tá? Só a potência do motor. Então, a potência, ela vai ser a energia por tempo. Lembra que trabalho é uma forma de energia, né? Trabalho mecânico. Tanto é que ambos são medidos em Joule, certo? Então, trabalho por tempo. O que é trabalho? É força vezes distância vezes o cosseno do ângulo entre a força e a distância. Nesse caso aqui, a força está para a direita e a distância também para a direita, né? Então, o ângulo entre a força e a distância vai ser de 0 graus, né? 0 graus, cosseno de 0 dá 1, né? Então, não faz muita diferença aqui. Esse cara vai dar 1 nesse caso. Então, basicamente, galera, a potência mecânica aqui, no meu caso, ela vai ser a força vezes a distância sobre o tempo. Vamos supor que esse motor faça uma força de 1000 newtons, certo? Esse carro anda uma distância de 3 metros. E ele leva um tempo de 300 segundos para poder fazer esse trajeto. Então, qual vai ser a potência dele mecânica? A potência mecânica ela vai ser 3.000 por 300, ou seja, ela vai ser 10 joules por segundo. Lembra que o trabalho aqui é dado em joule, né? E joule por segundo a gente vai ter a nossa unidade de potência, que é o watt. Tá? Watt em homenagem ao cara que descobriu a máquina a vapor, né? Watt, ok? Beleza? Então, o símbolo de watt é W, tá? Watt, ok. Bom, se a gente for olhar a calorimetria, né, na parte de térmica, né, nós temos o trabalho, a potência térmica. Por exemplo, aqui, né, nós temos um fogão, uma chama de fogão, né, aqui embaixo, certo? E essa chama de fogão, ela fornece um calor, por exemplo, para a água que está na panela. Então, essa água ela vai esquentar, vamos supor que ela varie 30 graus Celsius, tá? Variação de temperatura aqui. Eu não sei se vocês utilizam outros delta teta ou delta T, eu vou usar aqui o delta T, tá? Então a água ela estava a 20 graus, por exemplo, né? E ela foi para 50 graus, né? Ela variou aí 30 graus Celsius, beleza? Qual vai ser a potência térmica agora, né? Dessa chama do fogão? A potência térmica vai ser o calor que ela fornece para aquela água num certo intervalo de tempo. Considerando que todo o calor que ela forneceu, né? Que ela gerou aqui na chama da boca do fogão foi usado para aquecer essa água, então calor por tempo, lembra que calor também é uma forma de energia, né? Então, como eu estou variando a temperatura, vocês viram já isso, né, em Física 2, como eu estou variando a temperatura, então esse aqui vai ser o que macete, né? Ou seja, o calor sensível que a gente chama, que é a massa, o calor específico da substância, vezes a variação de temperatura, sobre o tempo de aquecimento, né? Porque potência é uma razão entre energia e tempo, tá? Então vamos supor que eu aqueça aqui 1000 gramas de água. Então tá aqui 1000 gramas de água. O calor específico da água é 1 caloria por grama vezes graus Celsius, tá? Tabelado. A variação de temperatura que essa água sofreu foi de 30 graus Celsius e vamos supor que o tempo de aquecimento dessa água foi de 600 segundos.
Então, fazendo a continha aqui, eu posso cortar, por exemplo, 0 com 0, aqui 0 com 0, né? E aí ficou 300 por 6, que dá 50 calorias, né, por segundo. Aqui é um segundo, tá? Embora não pareça. Então, 50 calorias por segundo. Então, essa é a minha potência térmica. Então, você percebe, né, que como aqui a gente usou o calor específico em caloria, grama, grau Celsius, o calor, ele sai em caloria, né? E o tempo em segundos. Se a gente quiser converter esse cara em watt, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar esse caloria e converter em joule, né? Lembrando que uma caloria equivale aproximadamente a 4,2 joules, né? Então eu pego esse cara e multiplico por 4,2. Aí eu vou ter a minha potência de 210 watts. Beleza? Então potência térmica a gente pode também calcular, né, usando aí a fórmula de potência mãe que a gente chama, né, que é essa fórmula aqui, tá? Eu falo para meus alunos sempre lembrarem do que é uma potência, né? Energia por tempo. Na mecânica, energia é trabalho por tempo. E na térmica, energia é calor por tempo. Porque geralmente em exercícios também, galera, que nós faremos hoje, né, você tem que igualar fórmulas de energia, né, consumidas, por exemplo, de potência, né? Tá? Então isso é muito comum você fazer, né? Relacionar, por exemplo, energia térmica com energia elétrica, né? Bom, vamos para o foco da aula agora, que é não só isso, né, mas a maioria é a energia elétrica, né? Ou seja, potência elétrica. O que seria uma potência elétrica? A ideia de potência continua igual, né? Potência elétrica, a potência elétrica ela vai ser a energia elétrica consumida, por exemplo, por um resistor ou por um receptor, ou, por exemplo, uma energia fornecida por um gerador em função do tempo. Isso aqui é potência elétrica, né? Vamos dizer assim, certo? Só que daí você tem que lembrar que nós já vimos que a DDP, por exemplo, né, entre um resistor, por exemplo, ela vai ser energia elétrica consumida por esse resistor sobre a carga que passa por ele, né? Então a DDP, por exemplo, num gerador, vamos pegar uma pilha, né? O que vai ser a DDP numa pilha, né? Se você pegar uma pilha, ela tem dois polos, né? Polo positivo e o polo negativo, né? Então a DDP que está aqui, né, entre esses dois polos, né, esse U que está aqui, o que ele vai ser? Ele vai ser energia elétrica gerada nessa pilha, né, sobre a carga, né, sobre cada carga que passa por essa pilha, né? Então cada elétron que passa por essa pilha, que é, né, então fluxo de elétrons aqui dentro, ele vai receber uma energia elétrica. Então a DDP entre esses dois polos vai ser energia elétrica associada a essa carga sobre a carga, né? Então aqui eu posso trocar, né? O que seria energia elétrica? Energia elétrica eu posso passar multiplicando essa carga para cá, né? Então a energia elétrica ela vai ser a carga vezes U, né? EQU, né? Beleza? Então a gente vai trocar agora na fórmula de potência. O que potência é? Potência é energia elétrica por tempo, certo? Então potência vai ser o quê? Energia elétrica, que é carga vezes diferença de potencial, Q vezes U, dividido por tempo. Mas você tem que lembrar lá que sobre ΔT é corrente elétrica, né? Então a variação da carga pelo tempo, né, que está aqui, ó, é a corrente elétrica, né? É o I. Então a potência elétrica, né, ela ficou I vezes U, certo? Então π, beleza? Potência igual a corrente vezes DDP. Tá? Aqui um exemplo simples, ó. Vamos supor que você tem uma lâmpada lá, né? E essa lâmpada ela tem, por ela passa uma corrente de meio ampere e ela está ligada numa tensão de 110 volts, tá? Ela tem uma tensão nominal que a gente chama de 110 volts. Calcule a potência dessa lâmpada, né? Então, a potência vai ser, você vai fazer ela π, né? Meio vezes 110, ou seja, metade de 110, né? Que vai dar 55 watts. Então a minha lâmpada, né, ela tem uma potência de 55 watts, né? Antigamente minha mãe mandava comprar lâmpada no supermercado e ela falava assim: meu filho, vai lá comprar uma lâmpada, minha avó também, né, de 60 velas. Então as 60 velas para elas era na verdade um watt, né, a potência, 60 watts, tá? Beleza, né? Tranquilinho a ideia de potência, né? Elétrica. E agora a gente pode, né, associar a lei de Ohm e encontrar outras fórmulas de potência que a gente usa mais em resistores, tá? Então vamos lembrar a primeira lei de Ohm, né? U igual a RI, o RI, você RI ou o Ricardão, certo? E você também pode colocar ela assim, ó. Em vez de colocar U igual a RI, eu posso isolar o I e vai ficar U sobre R. Tá? Por que eu fiz essas duas maneiras? Porque eu posso substituir agora naquela equação ali em cima, né, no π, o U ou o I. Então, por exemplo, se eu substituir o U aqui dentro, ó, do π, vai ficar P igual a I
vezes, o que é U? U é R vezes I, certo? Tá aqui, ó, R vezes I. Então a fórmula de potência fica RI ao quadrado, ou seja, uma outra fórmula de potência que você pode usar é R vezes I ao quadrado. Então se você tiver a resistência da lâmpada, de um resistor, e tiver a corrente, você pode usar essa fórmula de potência. Agora eu também posso aqui isolar o I. Se eu isolar o I e jogar ele aqui dentro, eu vou ter então potência igual a I, o que é o I? É U sobre R, né? Então ficou U sobre R, certo? Vezes o U. Então vai ficar U ao quadrado sobre R. Ou seja, essa fórmula de potência você utiliza quando você tem a tensão ao qual está ligado aquele resistor seu, aquela lâmpada, e tem a resistência dela, por 2R. Então você tem três fórmulas de potência. Você tem o PIO, tá? Você tem o PRI2, que eu chamo, né? PRI2, e você tem o PU2R. Não parece PU2, PU2R. Então você lembra disso, ó. Então, o pintinho PIO, certo? Então vamos lá, vou fazer a frasezinha para vocês aí. A Priscila, PRI2, ela tem um pintinho que faz PIO e tem um PU2R, tá? Então ela tem um pintinho que faz PIO e tem um PU2R, tá bom? Então lembra das três fórmulas de potência que é da Priscila, PRI2, tá? Então, assim, essas três fórmulas, elas podem ser usadas para você calcular, por exemplo, a potência dissipada no resistor, tá? Então quando o exercício te pede, por exemplo, calcule a potência dissipada naquele resistor, você utiliza a PRI2 ou a PU2R. Por quê? Porque você tem a resistência deles aqui, ó, na fórmula. Porque se ele quer no resistor, geralmente ele te dá a resistência. Mas também nada te impede de usar o PIO também para calcular a potência dissipada, desde que você tenha a corrente e tenha a tensão, né, naquele resistor. Beleza? Então essa, pessoal, foi a primeira parte da nossa aula, né? Bom, a segunda parte é energia consumida em uma residência ou em um aparelho, tá? Às vezes você vê notícias aí, né, que a pessoa... Um dia eu vi uma notícia que a pessoa trocou toda a rede elétrica da casa dela, né? Em vez de pôr 220, ela colocou... Aliás, ao invés de pôr 110, ela colocou 220. Por quê? Porque alguém alegou para ela que isso economizaria energia, tá? Isso é uma baita mentira, certo? O que muda é que você vai usar menos corrente, né? Você vai precisar de menos resistência e aí você usa menos corrente, então vai ficar mais barato. Mas em termos de consumo, do que depende o consumo? O consumo de um aparelho ou de uma residência depende da potência e do tempo que aquele aparelho fica ligado. Então, se o aparelho tem a potência alta, certo? E tem um tempo de funcionamento grande, ele vai gastar mais, lógico. Deixa eu ver se alguém entrou aqui. Opa. Bem-vindo aí, Léo. Estamos aí quase na metade da aula, tá bom? A aula de potência e energia elétrica, beleza? Então, galera, vamos lá, vamos recapitular aqui, né? Então, o que seria energia, né? Então, potência, a gente sabe que é o quê? Potência é energia elétrica por tempo, certo? Se eu quero energia elétrica consumida, vou isolar a energia elétrica, né? Então, a energia elétrica ela vai ser a potência vezes tempo. Só que o que a gente usa no dia a dia, se você pegar uma conta de luz, vocês já pagaram a conta de luz? Né? Vamos pagar um dia, infelizmente, né? Não é muito prazeroso, tá? Então, a energia elétrica consumida na nossa residência, ela vem numa unidade específica chamada quilowatt-hora. Esse carinha aqui, ó, quilowatt-hora, tá? É K maiúsculo, W maiúsculo e H minúsculo, ok? Então, por que unidade de energia elétrica é quilowatt-hora? Porque é mais prático, tá? Então, para eu sair quilowatt-hora na energia aqui, ó, toma muito cuidado, que um dia eu também confundia isso, tá? Não é quilowatt por hora, pelo amor de Jesus Cristo, tá bom? É quilowatt-hora, tudo junto, como se fosse um produto, quilowatt vezes hora, tá? Então, para minha energia elétrica, ela sair em quilowatt, né? Ela tem que estar aqui, ó, quilowatt. Aliás, para ela sair quilowatt-hora, a minha potência, ela tem que estar em quilowatt e o meu tempo, ele tem que estar em horas. Então, na hora que eu multiplicar quilowatt vezes hora, eu vou ter o quilowatt-hora, certo? Só que geralmente, né? Porque assim, geralmente uma conta ela vai te dar o preço do quilowatt-hora, sabendo que o quilowatt-hora custa tanto, calcule a energia consumida, né? Geralmente ele custava antigamente 80 centavos, né? Agora ele deve custar um e pouco, né? Não sei nem se chegou a R$2 o quilowatt-hora. Bom, então é interessante a gente também trabalhar não só com quilowatt-hora, mas saber converter o quilowatt-hora em joule. Né? Como é que você deve converter o quilowatt-hora em joule, né? Vamos lembrar o seguinte. Bom, primeira coisa, o que é o quilowatt? O quilowatt tem 1000 watts, certo? Porque tudo que tiver quilo é 1000, né? 1 quilograma tem 1000 gramas, então 1 quilowatt tem 1000 watts, ok? Lembra que watt é em joule por segundo, né?
que é watt é potência, né? Potência é energia por tempo. Energia é joule e o tempo é em segundos, né? No Sistema Internacional de Unidades. Certo? Então, se 1 kW tem 1000 watts, então nós temos 1000 joules por segundo. Se eu pegar uma hora tem 60 minutos e um minuto tem 60 segundos. Então, nós vamos ter 60 vezes 60 segundos, ou seja, 3.600 segundos. Então, na verdade, meus queridos, 1 kWh, ele vai ser 1000, né? Ele vai ser 1000, eu vou até colocar aqui as unidades para você ver. Ele vai ser 1000 watts, que é joule por segundo, vezes 3.600 segundos, que tem uma hora. Então, 1 kW tem 1000 watts, que é 1000 joules por segundo, e uma hora tem 3.600 segundos. Aí você percebe o seguinte, né? Que você corta segundo com segundo aqui. Então, na verdade, que ficou, né? Então, nós temos lá 3.600 vezes 1000, né? Quanto que dá isso? Dá 3,6 vezes 10 a sexta joule. Ou seja, 1 kWh, ele equivale a 3,6 10 a sexta joule. Então, você consegue aí trabalhar com as duas unidades, né? Passar de joule para quilowatt-hora para joule. Beleza, galera? Então, a aula de hoje é basicamente isso. Você tem que saber da aula de hoje, então. Você tem que saber que você pode relacionar potência mecânica com potência térmica e potência elétrica, certo? E que potência elétrica você pode usar o PIL, o PRI2 ou o PUL2R, né? Para calcular potência dissipada ou potência no aparelho, por exemplo. E que a energia consumida em um aparelho, por exemplo, ela vai ser sempre o quê? Vai ser sempre a potência vezes o tempo. Tá? E que geralmente ela é usada aqui, tanto do aparelho quanto da residência, você usa aí basicamente o kWh. E que também 1 kWh tem 3,6 10 a sexta joule. Bom, galerinha, agora que vimos a teoria, vamos para os exercícios, beleza? De vestibular. Vamos lá, vem comigo. A primeira questão, ela fala o seguinte. Vamos lá. Então, o manual de um marmiteiro diz que esse aparelho funciona sob tensão de 220. Então, a tensão aqui, o 220 volts, que requisita da rede uma corrente de intensidade de 4,6 ampere. Então, nosso I ele vai ser 4,6 ampere. E que sua potência é de aproximadamente, então a potência é de aproximadamente 1,0 vezes 10 a terceira watt. Ele fala que aproximadamente, né? Bom, se considerarmos corretos os valores de tensão e corrente, ou seja, esses caras estão certos, né? Tensão e corrente, o valor calculado para a potência é maior que o indicado em. Então a ideia é a seguinte da questão, é bem simples. Você calcular a potência aqui e comparar com esse valor que ele te deu, que ele falou que é aproximadamente, né? Bom, essa potência aqui que ele deu pra gente, né? Ela basicamente, vamos colocar na mais fácil, vamos deixar assim, ó, 1000, tá? 1000 watts. Essa potência, né? Vamos chamar de linha, né? Porque é uma potência aproximada, não é uma potência exata, né? E agora aqui a gente vai usar os dados de tensão e corrente para calcular a potência real, né, dessa marmita. Então, como ele deu a corrente e deu a tensão, a gente vai usar a fórmula do PIL, né, do pintinho, ó, PIL, certo? Então a potência ela vai ser a corrente, que vale 4,6, vezes a tensão, que vale 220 volts, né? Isso daqui é a mesma coisa que 46 vezes 22, né? Então essa potência real, né, da marmita, ela vai ser, calculando aí, né, vai dar 1012, né? 1012 watts. Ou seja, o que ele perguntou? Ele perguntou, olha lá, o valor calculado para a potência é maior que o indicado. Ou seja, quantas vezes, né? Ou seja, quanto que esse cara aqui calculado, ele é maior que o indicado. Então você pega esse valor de P e tira do pelinho. Ou seja, vai ficar 1012 menos 1000, né? Então esse valor aqui, né? Ele é a mais que o indicado 12, né? 12 unidades a mais de potência, 12 watts. Belezinha? Então, questão 1, letra D de Deus. Ok? Muito bem, não é questão tranquila, né? Só aplicar a fórmula de potência e tirar lá do valor indicado, tá? Bom, questão 2. Vamos lá. Tá? Eu escolhi algumas questões aí, ok? Então, questão 2 fala o seguinte. Há alguns anos, a iluminação residencial era predominantemente feita por meio de lâmpadas, né, incandescentes. Atualmente, dando-se atenção à política de preservação de bens naturais, essas lâmpadas estão sendo trocadas por outros tipos de lâmpadas muito mais econômicas, né, como as fluorescentes, compactadas e de LED. Ok. Numa residência, usavam-se 10 lâmpadas incandescentes. Então vamos lá, lâmpada incandescente é aquela de filamento, tá? Então incandescente,
não é indecente, né? Aquela piadinha horrorosa. Então temos 10 lâmpadas incandescentes, ok. 10 lamp, do inglês aí. 10 lamp, ok? The lamps. De potência de 100 watts. Então vamos colocar PI, né? Incandescente, 100 watts de potência. Foram ligadas em média durante 5 horas por dia. Então tempo por dia, né? Que elas foram ligadas 5 horas por dia. Ok. Beleza. Essas lâmpadas elas foram substituídas por lâmpadas fluorescentes. Então vamos lá, lâmpadas fluorescentes. Vamos trocar essa cor aqui, vamos colocar um azul. Lâmpadas fluorescentes. Ok, 10 lâmpadas também fluorescentes. Certo? Também de 100 watts de potência. Então a potência da fluorescente, 100 watts. E que consomem 20 watts. Aliás, perdão, vamos lá, 20 watts, perdão. Olhando em cima ali. Consomem 20 watts cada uma, né? Então 20 watts. Até estranhei aqui 100 watts, louco, muita coisa. E também ficam ligadas em média 5 horas por dia. Então ΔT da fluorescente também 5 horas por day. Ok? Por dia. Adotando-se o valor, vamos lá. Adotando-se o valor de 40 centavos para o preço do quilowatt-hora. Então 1 quilowatt-hora custa 40 centavos, ok? A economia que esta troca proporciona em um mês de 30 dias é... Bom, se ele quer economia, ele quer valor, certo? Então o que temos que fazer? Calcular a energia gasta e o quanto nós gastamos por essa energia, tanto para as lâmpadas de incandescentes quanto para lâmpadas que são fluorescentes, tá? Então vamos lá. A gente sabe que a energia elétrica ela vai ser a potência vezes o tempo. Isso aqui é gasto, é energia consumida, né? Então a energia elétrica ela vai ser a potência. Nós temos 10 lâmpadas, né? Então isso aqui é para cada lâmpada. Para 10 lâmpadas vamos multiplicar por 10. A potência de cada lâmpada é 100 watts. Só que a gente vai trabalhar com quilowatt-hora. Então a gente vai transformar essa potência que está em watt em quilowatt. Ou seja, eu pego esse 100 e divido por 1000, né? Vezes o tempo gasto, o tempo que essas lâmpadas ficaram ligadas, né? Então são 5 horas. Só que ele fala o quê? Ele fala em um mês, né? De 30 dias. Então você vai fazer 5 horas, porque aqui é 5 horas por dia. Então é 5 vezes 30, porque são 30 dias. Beleza? Vou cortar aqui, ó, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Maravilha. Então a energia elétrica da lâmpada incandescente, ela vai ser 5 vezes 3, 15, né? Então a gente vai gastar 150 kWh aí. Com essas lâmpadas incandescentes, né? Só que ele não quer a energia, ele quer o valor, né? Então a gente vai multiplicar agora essa energia pelo valor de 1 kWh, né? Que é 40 centavos. Então esse cara vezes 40 centavos. Então o nosso consumo, né? Vamos dizer, consumo incandescente, ele vai ser 0,40 vezes 150, então a gente vai achar o valor de R$60. Tá? Então o consumo da lâmpada incandescente ele vai ser de R$60, tá ok? E agora a gente faz o mesmo para a lâmpada fluorescente, certo? Opa, sumiu aqui, peraí, beleza. Então energia elétrica vai ser a potência. Aliás, são 10 lâmpadas, né? 10. A potência de uma lâmpada que é 20. Em quilowatt, a gente divide por 1000. Vezes o tempo, que também é 5 horas. Vezes 30 dias, né? Que é 5 por dia. 30 vezes 30 vai dar o mês inteiro. Então a nossa energia elétrica, no caso para a lâmpada fluorescente, vai ser... Vamos cortar 0 com 0 e 0 com 0, né? Então ficou aqui 5 vezes 30 vai dar 150 vezes 2, 300. 300 por 3, né? Então 300 por 3. É isso mesmo, né? Aliás, por 10, né? Perdão. Por 10. Que vai dar 30 kWh. Só que nós não queremos, né? Consumo. A gente não quer energia, a gente quer consumo, né? Então, vamos multiplicar pelo preço do quilowatt-hora, que é 0,40, e vamos ter um consumo, vamos dizer, consumo F, né? Da fluorescente, que vai ser
3 vezes 4, 12, então R$ 12, né? Beleza. Então R$ 12 você gastaria aí com as lâmpadas fluorescentes, ok? Então o que ele te pediu? Ele te pediu a economia que você faz, né, com a troca das lâmpadas, né? Olha que economia boa, né? Então a economia que você vai ter, na verdade, é o quê? É você tirar um consumo do outro, né? Então a economia ela vai ser 60 menos 12, que vai dar uma economia de R$ 48. Beleza? Então a ideia da questão é você calcular o consumo das incandescentes, o consumo das fluorescentes, que é da menor, claro, né? E depois tirar a diferença aí entre eles. Beleza, pessoal? Tranquilo a questão 2 aí? Vamos para a questão 3. Eu vou diminuir um pouquinho aqui para poder... Vou tirar esse cara daqui. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar ali. Acho que ficou pequeno o espaço ali, né? Vou descer mais isso daqui. Ok. Só um minutinho. Acho que não foi muito estratégico, não. Vou tentar novamente. Agora vai. Beleza. Beleza. Questão 3. Vamos lá, sem mais delongas, né? Bom, então ele falou o seguinte, o gráfico mostra a relação, né, entre a intensidade de corrente elétrica que atravessa uma lâmpada e a diferença de potencial aplicada entre seus terminais. Então tá aqui, né, tensão aplicada e a corrente que ela vai produzir para mim. Né? Então aumentando aqui a tensão, a corrente aumenta não linearmente, né? Enfim, ela aumenta, mas uma curva, né? Considere que essa lâmpada seja ligada a uma diferença de potencial de 120 volts, tá? Ok. Então a lâmpada está ligada a uma DDP de 120 volts. Então o 120 volts. E funciona normalmente. Após 10 minutos, então tempo de 10 minutos de funcionamento, a energia elétrica consumida por essa lâmpada será. Então, olha aqui a energia elétrica. Bom, para calcular a energia elétrica, você tem que fazer o quê? Você tem que fazer a potência da lâmpada vezes o tempo de funcionamento. Né? E como ele quer a resposta de energia em joules, tem que ter a potência aqui em watts e o tempo em segundos, tá? Então lembra disso, para sair de joule ali tem que ter esse cara em watt, porque watt é joule por segundo, né? E o tempo tem que estar em segundos, ok? Porque nós não temos ali a potência, né? Mas ele me deu a tensão de operação da minha lâmpada, né? Então se eu vier aqui no gráfico, né? Ó, a tensão de 120 vai me dar que ponto, né? Eu vou aqui no gráfico, 120, vou bater aqui no meu gráfico, esse ponto aqui. E esse ponto me diz respeito a uma corrente de quanto? Quanto que passa pela lâmpada de corrente? Esse cara, né? Esse cara ele vale... Aqui, se aqui embaixo é 0,40, aqui é 0,60, então aqui vai ser metade, né? Então esse ponto ele vale 0,50 ampere. Ok? Esse carinha aqui. Então a minha corrente para uma tensão de 120 volts, ela vai ser de meio ampere. Ok? 0,50 ampere. Portanto, a minha energia elétrica ela vai ser a potência, que eu vou usar o pio, né? Vezes o tempo. Ok? Porque eu tenho a tensão e tenho a corrente, né? Que eu peguei pelo gráfico, tá? Então a corrente ela vai ser meio 0,50, né? Ficou feio esse 0,50. Vai ser meio. A tensão ela vai ser 120. E o tempo que ficou ligado àquela lâmpada vai ser de 10 minutos, mas tem que colocar em segundos, né? Então, 1 minuto tem 60 segundos, então 10 vezes 60. Ok? Então, nossa energia elétrica, ela vai ser meio vezes 120, vai dar 60, né? 60 vezes, aqui no caso, 600, né? Vamos colocar 60 vezes 10, vai. Fica mais fácil, sei lá. 6 vezes 6 é 36, né? Então vai ficar 36.
E aqui 1, 2, 3 zeros. Então 10 é a terceira. Ou seja, vamos andar com a vírgula para a esquerda, né? Então aqui vai ficar 36. Então vai ficar 3,6 vezes 10 a quarta joule. Tá aí. Beleza, pessoal? Então a gente aplicou apenas o quê? A fórmula de potência do pio e calculamos a energia elétrica aí. E toma cuidado, né, com as unidades de medida. Tá bom? Questão 3 aí, tranquilinha. Sem mais delongas, questão 4. Beleza. Bom, a questão 4, né, fala o seguinte: na segunda metade do século XX, ainda podiam ser encontradas no comércio de muitas cidades brasileiras a tão utilizada quanto perigosa jarra elétrica. Olha que interessante essa. Bom, fabricada com material cerâmico, essa jarra possuía em seu interior um filamento visível, a resistência elétrica, que perigosamente ficava localizada no interior da porção de água a ser aquecida. Os acidentes eram frequentes. Então você punha a mão ali e queimava o dedo, né? Era bem perigoso isso. Uma dona de casa habilidosa percebeu que uma das extremidades do filamento de sua jarra se desgastou e resolveu cortá-lo pela metade de seu comprimento e de novo prender as extremidades dos parafusos entre os quais havia uma diferença de potência constante. Com o corte, a potência elétrica da jarra ficou multiplicada pelo fator D. Então ele já fala para você, né, que vai mudar a potência. Então vamos lá, uma questão simples, né? Bom, quais são os dados que a questão te deu, né? O que ela envolveu aí? Ela envolveu a resistência do filamento, a tensão constante, e ele está pedindo para você relacionar a potência. Então vamos chamar a primeira potência inicial, tá? De P. Qual que era a potência antes? Então vamos supor, vamos representar aqui o nosso filamento da lâmpada, vamos representá-lo por uma resistência, R. Esse R está ligado a quem? Uma DDPU, certo? Aí que vale, galera, saber as fórmulas de potência, né? Eu não falei de corrente aqui, tá? Então vamos trabalhar com resistência e tensão. Qual que é a fórmula de potência que relaciona a resistência com tensão elétrica? É o PU2R. Então, PU2R. Então a gente vai utilizar essa fórmula aqui, ó. Então, antes dela cortar o filamento, a potência era U ao quadrado sobre R. Só que a senhora, o que ela fez? Ela cortou o filamento pela metade e ela mudou a resistência. Vamos lembrar o seguinte, né? Segunda lei de Ohm, ver se vocês lembram aí da segunda lei, né? Ou seja, a resistência ela vai ser O L sobre A. Então, se você corta pela metade, né, o comprimento do seu fio, a resistência também reduz pela metade. Então, na verdade, agora a gente vai ter o quê? A gente vai ter um filamento menorzinho e a resistência desse cara vai ser R por 2. Então, obviamente que a sua potência vai mudar, né? Vamos chamar de um P'. Então, essa potência ela vai ser U ao quadrado, porque o U não mudou, né? Se você olhar aqui a DDP que está esse filamento, vou colocar aqui, cara. Um minutinho. Então, aqui temos U, né? DDP sobre o filamento é U também. Ok? Então, chegou alguém. Vinícius. Bem-vindo, Vinícius. Estamos aí nos nossos 3/4 da aula, beleza? De potência elétrica aí. Bom, então temos aqui, né, o nosso filamento com metade da resistência e a tensão é constante que ele falou. Então a potência nova, P', ele vai ser U ao quadrado sobre a resistência nova, né, que agora vai ser R por 2. Então repete a primeira fração, né, e multiplica pelo inverso da segunda. Então ficou U ao quadrado vezes 2 sobre R. Então a nossa potência nova, né, vamos dizer assim, a potência vai ser P' igual a 2U ao quadrado sobre R. Só que você sabe que U ao quadrado sobre R era a potência anterior, né? Tá aqui, ó. Certo? Então a potência linha, que vai ser a nova, ela vai ser 2 vezes a potência anterior. Ou seja, se você cortar metade do filamento daquela lâmpada, né, daquele filamento, né, a potência ela vai dobrar. Beleza? Então não façam isso, hein? Vai dobrar a potência, pode queimar aí esse filamento, tá? Então a resposta aí
É a letra C, tá bom? Se alguém quer entrar aqui, vamos ver. Gabriel, ok. Gabriel, bem-vindo à aula aí, estamos nos 3/4 de aula, tá? Aula de potência elétrica e resistência e potências, outros tipos de potência, beleza? Energia consumida, aliás. Bom, vamos continuar com a nossa aula, né? Próxima questão, uma questão interessante é essa, galera de São Leopoldo aí, tá? 2020, é o modelo Enem, uma questão não tão simples também. Bom, vamos lá, ela fala o seguinte, tem até um texto grande, né? Analise a seguinte situação, problema, para responder à questão. A energia solar, por ser limpa e abundante, é uma das fontes mais promissoras para a obtenção de energia nas próximas décadas. Sua captação pode ser feita por meio de células fotovoltaicas, que transformam a energia solar em energia elétrica, e por meio de coletores solares, que a transformam em energia térmica. Ok. A energia de equipamentos de captação de energia solar em imóveis deve considerar diversos fatores, como a incidência de radiação solar no local e o consumo previsto de energia. As tabelas a seguir mostram a incidência média diária de radiação solar na superfície de uma certa região e o consumo médio mensal de energia elétrica em uma residência localizada na mesma região. Então você tem aqui a tabela 1, né? Ela te mostra então assim, ó. Então em cada mês, né, a incidência de radiação. Então aqui, se você olhar a unidade, ó, a incidência de radiação ela vai ser em kWh por metro quadrado por dia, ou seja, o quanto que incide de energia em kWh em 1 metro quadrado de residência por dia, certo? Por metro quadrado por dia. E a tabela 2 te mostra o consumo de energia elétrica na residência em kWh, né? Então tá aqui, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, ok? Tudo em kWh também, beleza. O proprietário dessa residência deseja instalar painéis fotovoltaicos para suprir totalmente o consumo de energia elétrica de sua residência. Ok, então ele quer instalar placas, né? Aliás, ali, considerando-se que cada painel tem a área de 1 metro quadrado, então ele quer instalar placas de 1 metro quadrado para poder suprir energia, para poder o quê? Equilibrar a energia gasta, né? Por exemplo, pela rede elétrica. Ele quer, no caso, usar então, a energia solar, né? A captação da energia solar para poder suprir essa energia gasta na residência, né? E ele fala também o seguinte, ó. Considerando-se que o painel, né, de 1 metro quadrado, que ele colete 10% da radiação incidente, ou seja, tudo que chegar lá de radiação no painel, ele vai aproveitar apenas 10%. Então, se chegar a 1000 joules, ele vai aproveitar quantos? Aliás, 100 joules, vai aproveitar 10. 1000 joules, vai aproveitar 100, tá? Então, só 10%. Então, ele pergunta para você qual o número mínimo de painéis que ele deve instalar na casa dele, certo? Para que não haja déficit de energia proveniente da transformação fotovoltaica em nenhum mês do ano. Então é uma questão não tão simples. O que seria déficit, né? É falta. Então, para que não haja falta de energia proveniente da transformação fotovoltaica, ou seja, ele quer que você instalar painéis para que a energia que esses painéis vão dar para ele supra toda a energia consumida na residência, tá? Então ele não quer que não falte, que isso aconteça em todo mês do ano. Olha lá, ele fala assim, ó, que para que não haja déficit, né? Para que não haja déficit em nenhum mês do ano. Então o que a gente pode fazer? Em vez de calcular todos aqui, a gente vai pegar o mês onde teve o maior consumo. Por quê? Porque se eu garantir energia para esse mês que teve maior consumo, galera, eu garanto para todos os restos dos meses, né? Concorda comigo? Então assim, ó, vamos pegar um mês que consumiu mais, vai. Se você olhar aqui, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, ok. O mês que consumiu mais aqui é junho. Ó, esse cara aqui, certo? 201 kWh foi o consumo maior que ele teve no ano. E agora, vamos pegar aqui a incidência de radiação menor. Por que é menor? Porque se eu pegar a maior, eu não vou garantir que eu vou gerar para ele todo, vamos dizer assim, toda a conversão que ele quer, né? Então tem que pegar a menor, porque daí eu pegando a menor, eu vou ter que colocar um número a mais de placas para suprir a do mês maior, tá? Esse é o raciocínio, porque se eu pegar a que tem maior incidência de raios, como tiver um mês que tem menor incidência de raios, eu não vou conseguir garantir energia para o que ele quer, ok? Então tem que pegar, porque, por exemplo, vamos supor assim, vai. Eu peguei o mês lá de janeiro, vai. De dezembro, que tem maior que incidência, ó, dezembro, vamos supor, certo? Dezembro tá aqui. Dezembro tem 6,55 de incidência, né? KWh por metro quadrado do dia. Então, na hora que eu fizer o cálculo com esse mês, eu vou calcular o número de placas, né? Agora, quando chegar um mês que tem menor incidência, esse número de placas ele não vai ser suficiente para gerar a energia que eu preciso.
Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar um mês que tenha menor incidência, porque daí eu já garanto o número de placas maior para garantir a minha energia. Tá bom? Então se você olhar que é um mês que tem a menor incidência, o cara também, né, brincou com a gente, né? Ou seja, também é o mês de junho, né? Ó, junho, tá aqui, ó, 3,45 é o menor, é a menor incidência, olhando aqui a tabela 1. Tá? Então, beleza, nós já temos resolvendo esse problema, certo? Ok, então nós temos a incidência por dia. Só que ele quer o quê? Ele quer no mês, né? Se ele quer no mês, certo? Vamos fazer o que então? Vamos fazer o cálculo da energia por mês, certo? Então é para todos os meses do ano que ele pediu, olha lá. Então ele quer que não haja déficit em nenhum mês do ano, certo? Então olha lá. Qual o número mínimo de painéis que devem ser instalados na residência para que não haja déficit em nenhum mês do ano. Beleza? Muito bem, então. Então é o seguinte. Vamos lá. O que não sabemos da tabela 1? Vamos pegar a tabela 1 primeiro, vai. Da tabela 1, questão 5. Da tabela 1 nós sabemos que nós temos lá 3,45 kWh de energia, né? De energia que chega na minha residência por metro quadrado em um dia. Se eu quero num mês, eu quero em 30 dias. Então, quanto vai chegar em 30 dias? Vamos chamar de X, certo? Só multiplicar por 30. Então, o nosso X ele vai ser 3,45 vezes 30, certo? Que vai dar a mesma coisa que 34,5 vezes 30. Então, vai dar para a gente aí 103,5. Então, a gente vai ter no mês, né, a incidência total de energia que chega lá por metro quadrado, ela vai ser de 103,5 kWh por metro quadrado. Certo? Por metro quadrado. Então, essa energia aqui é no mês, ok? Beleza. Ok. Então, vamos continuar aqui, depois a gente no final, a gente tiver alguma dúvida, a gente explica, tá? Vamos lá. Bom, aí o seguinte. Agora a gente vai calcular o quê? Né? O rendimento de 10%, porque toda energia que chega nas placas não é aproveitado, né? Apenas 10% que é aproveitado, tá? Então quanto que ele vai aproveitar dessa energia aqui? Então, vamos chamar de X útil, que é o que ele vai utilizar, tá? Vai ser 10% de 103,5, que vai nos dar um X útil de 10,35 kWh por metro quadrado. Isso em um mês, tá? Então isso daqui que ele vai utilizar aí, que ele vai pegar, né, de energia para poder suprir a casa, certo? No mês de junho, ok? E agora a gente faz o seguinte, a gente faz agora o quê? A gente faz o cálculo da área que eu vou precisar, né? Então isso é por metro quadrado, certo? Agora a gente vai lá na tabela 2. Tabela 2. Certo? Quanto de energia que o cara precisa para suprir a necessidade dele no mês de junho, que é a maior de todas? 201 kWh. É isso? Bom, o que eu sei? Eu sei que se eu tiver uma placa de 1 metro quadrado, que é o que eu tenho aqui, ó, as placas são de 1 metro quadrado. Então eu sei que 1 metro quadrado ela vai conseguir pegar de energia 10,35 kWh. Se eu tiver que gerar 201 kWh, que é o que a casa precisa para poder suprir o mês de junho, quantos metros quadrados eu vou ter que ter? Vamos chamar de Y, certo? Então Y vai ser, vou fazer para o outro lado, fica melhor, tá? Então o nosso Y ele vai ser igual a 201 dividido por 10,35. Então vai ficar isso aqui, vai dar aproximadamente aí 19,42 metros quadrados. Ou seja, para gerar, né, para ele poder captar uma energia de 201 kJ, aquelas placas todas, né,
lembra que cada placa tem 1 metro quadrado, então ela vai captar apenas quanto? 10,35, né? Na verdade, chega lá para ela, né, em um mês, 103,5 kWh por metro quadrado. Desses 103 que chega de radiação, ela vai aproveitar apenas 10%, então multiplica por 10%. Então ela vai utilizar apenas 10,35 para poder suprir a casa. Isso por cada placa, né, por metro quadrado. Cada placa tem 1 metro quadrado. Bom, então quantos metros quadrados eu preciso para poder suprir toda a casa no mês de junho, né, que é o maior mês que gasta mais? Então vai ser 201 por 10,35, ou seja, 19,42 metros quadrados. Ou seja, eu precisaria de 9,42 placas, né? Que não existe, né? Porque placa é número natural, certo? Então, na verdade, a gente vai aproximar aqui, né? Para um valor maior, né? Para poder garantir que ela vá, no caso, suprir a energia para a gente. Então, a gente vai usar aqui quantas placas? 20 placas, tá? Porque 20 placas vão ter 20 metros quadrados. Tá ok, galera? Bom, a sexta questão, né, modelo Enem, é bem interessante, ó. Nos chuveiros elétricos, transformamos energia elétrica em energia térmica em virtude do efeito Joule, que ocorre quando a corrente elétrica atravessa o resistor do chuveiro. A temperatura da água está ligada à potência elétrica do chuveiro, que vai depender da resistência elétrica de seu resistor, né? Vai depender da resistência elétrica do seu resistor. Sendo a tensão elétrica utilizada 110 a 220 e a intensidade de corrente elétrica, e R a resistência elétrica do resistor, e P a potência, dadas as relações. Ele até te deu, né, as fórmulas de potência aí, né? Enfim. Uma chave seletora pode ocupar as posições A, B ou C indicadas na figura, que correspondem não respectivamente às posições de morno, que eu vou chamar de M, quente, vou chamar de Q, e muito quente, que eu vou chamar de MQ, né? Técnica mnemônica aí, para a temperatura desejada para o banho. Escolhendo a equação adequada para o cálculo da potência, assinale a opção correta que faz a associação entre as posições ABC e a temperatura desejada para a água. Então, você tem aqui o seu chuveiro, né, representado pela tensão elétrica de 220 volts. Aqui está a chave que você vai ligar no chuveiro. Todo mundo já fez isso, né? Já ligou a chave seletora, né? Muda do quente para o frio, aquela coisa toda, né? Então, assim, o que você tem aqui? Se o cara ligar, se ele ligar no A, o que vai acontecer? A resistência do circuito vai ser R. Se ele ligar no B, a resistência ela vai ser 2 R's em paralelo. Como é que eu acho aqui o R em paralelo mesmo? A resistência equivalente? A resistência equivalente aqui ela vai ser R dividido por 2, né? Paralelo, você pega o valor de 1, como eles são iguais, e divide pelo número de resistores iguais, né? E se ele ligar no ponto C, vou até fazer de cor diferente aqui, vai ficar mais bonitinho, tá? Se ele ligar então no B, botei então aqui, né? O R por 2. E se ele ligar no C, a gente vai ter aqui uma resistência equivalente de 2R, né? Por quê? Porque esses caras eles estão em série, né? Os resistores, ok? Então aqui meu R equivalente, ele vai ser 2R. Então pensa bem, né? Agora a ideia de corrente, né? A corrente aqui nesse caso, ela vai sair do polo positivo, né? Para o polo negativo. Vai fazer isso, certo? Ok? Então, onde tem maior resistência, pessoal, vai ter menos corrente, né? Lembra que aquecer o chuveiro, né? Questão 6 aqui. O aquecimento, ele está ligado à corrente. Tá? É o I. Então, se você aumenta o I, né? Se você aumenta o I, você aumenta o aquecimento. Só que o I ele vai ser maior quando? O I ele vai ser maior quando a sua resistência ela for menor, certo? Então, vamos relacionar agora então a resistência com a posição, né? Ou seja, onde vai esquentar mais, que é o muito quente, ou muito quente vai ser onde vai ter maior corrente. E onde tem maior corrente? Onde tem menor resistência. Então, o muito quente vai ser aqui na posição B, certo? Onde tem maior resistência vai ser o morno. Nesse caso, o morno vai ser então no C. E onde tem um intermediário entre eles, né, que é o R, né, que é maior que o R por 2 e é menor que o 2R, vai ser o quente, né, que é o intermediário entre o morno e o muito quente. Então esse cara vai ser o quente.
certo? Então aqui as posições que ele quer, a letra I é a letra, então a posição A vai ser quente, é isso? Então a A vai ser quente, tá aqui, ó. A vai ser quente, a posição B ela vai ser muito quente e a posição C ela vai ser morna, né? Então aqui a resposta correta é a letra B, tá? Então A vai ser quente, B muito quente e C morno, tá? Isso em virtude da resistência da corrente. Então lembra sempre disso. Menor resistência, maior corrente vai aquecer mais o chuveiro, tá ok? Questão legal, né? Cai em prova aí. Vamos para a questão 7, acho que vai ser a última que a gente vai fazer, tá bom? As demais fica de tarefa para vocês aí fazerem, ok? Então vamos lá, questão 7 fala o seguinte. Então a questão 7 é aquela questão que vai envolver lá para você, né? Relacionar potência térmica ou potência elétrica, né? Então, vamos lá. Ela fala o seguinte. Um chuveiro domiciliar que desenvolve a potência de 5.200 watts. Vamos lá, o chuveiro tem a potência de 5.200 watts. Quando instalado, é uma diferença de potencial de 220 volts. Então, 220 volts. Tem toda a energia dissipada por seu resistor, transferida para uma porção de água que passa por ele. Então, você tem um chuveiro lá, né? Esse chuveiro ele tem uma resistência aqui dentro, né? Então aqui por ele passa uma resistência, certo? E aí ele tá cheio de água, né? Ok? Aqui cheio de água. Então toda a resistência, toda a energia que é dissipada nesse resistor, ela vai ser usada para poder aquecer essa água. Então basicamente é uma conversão de energia térmica em energia elétrica. Então a energia térmica aqui ela vai ser igual à energia elétrica, tá? Já fica aí a dica para vocês. Beleza? Muito bem. Então é o seguinte, vamos lá, vamos continuar. O que mais que ele me deu? Em um dia em que a temperatura do ambiente é 20 graus Celsius, então a temperatura do ambiente, T0, vamos dizer assim, 20 graus Celsius, supondo-se que pelo chuveiro passam 52 gramas de água, então a massa de água 52 gramas por segundo, então o ΔT é 1 segundo, né? Pode-se afirmar corretamente que a temperatura com que a água sai do chuveiro em graus Celsius será. Então ele quer a temperatura final de saída da água. Então você está relacionando o quê? Potência elétrica com potência térmica, né? Então nós já vimos que a energia elétrica ela vai ser igual à energia térmica, né? Vamos lembrar. Energia térmica a gente usa o quê, né? Quantidade de calor, que macete. E energia elétrica a gente usa a fórmula de potência elétrica mesmo, né? Ok? Então ficou assim a coisa. No lugar do que, você vai colocar o que macete, né? Então a massa de água, calor específico da água, vezes a variação de temperatura, certo? Tesão aqui, ó. E energia elétrica você vai colocar a fórmula de energia elétrica consumida, né? Que é a potência elétrica vezes o tempo, né? Cuidado aqui, ó. Tesão e Tzinho, né? Tesão, tempo, Tzinho. Aliás, tesão, temperatura, Tzinho, tempo. Cuidado, pessoal, com as unidades de medida, ó. Vamos lá agora para o que macete, que é uma coisa que pode pegar. Tá vendo aqui? Ele te deu lá o calor específico sensível da água. O calor sensível específico da água que ele te deu, olha a unidade do calor específico. Joule, grama, grau Celsius. Ou seja, o seu calor aqui, se você usar esse calor de 4, ele vai sair em Joule. Ok, beleza, porque a gente sabe que watt é Joule por segundo. Belezinha. A massa tem que ser em gramas, ó, então Joule, massa tem que ser em gramas e a temperatura tem que ser em graus Celsius. No caso, ela poderia ser em Kelvin também, porque a variação é a mesma, né? Então não teria problema. Mas ok, né? Tá tudo certinho aqui. Então a massa de água vai ser 52 gramas. O calor específico da água é 4. A variação de temperatura, vamos achar a variação, depois a gente faz o T final, tá? ΔT. A potência, né? No meu chuveiro, eu vou trocar, né? Em vez de colocar P, eu vou colocar o quê? O que nós temos de informação aí de potência, né? Nós temos lá, nós já temos a potência, né? Então beleza. Potência é 5.200, né? Então 5.200. E o tempo ele falou que é 1 segundo, né? Então a gente vai colocar 1 aqui na frente. Segundo. Então a nossa variação de temperatura, ela vai ser 5.200 vezes 1 dividido por 52 vezes 4. Vamos cortar aqui então, né? 5,2, ó. 5,2 cortamos, né? Aqui em cima deu 100. 100 por 4 vai dar 25, né? Então
Então a variação de temperatura, pessoal, ela foi de 25 graus Celsius, né? Então na hora que eu aqueci lá aquela água do chuveiro, ela vai variar 25 graus Celsius. Só que ele aqui é o T final, né? Nós sabemos que ΔT vai ser T final menos o T inicial, né? Menos T0. Portanto, o nosso T final, ele vai ser o ΔT mais o T0, né? Eu passo esse carinha para cá, somando, né? Então, o nosso T final, ele vai ser ΔT, que é 25, mais o T0, que era 20, né? Então, a temperatura de saída da minha água vai ser de 45 graus Celsius, tá, pessoal? Então, sempre aparece aí, tá? Questões que envolvem, então, conversão de energia. E quando tiver isso, você só igualar as energias. Geralmente, você pode igualar as energias, você pode, por exemplo... ele fala que apenas da energia dissipada no resistor, apenas, sei lá, 30% foi usada para poder aquecer a água. Então, você calcula a energia dissipada no resistor e multiplica por 30%, para você poder igualar lá com o queimacete, tá bom? Então, essa jogada de questão de você igualar energias aí é sempre muito usada em vestibulares. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Bom, pessoal, então chegamos ao final, né, de mais uma aula de física, beleza? Potência elétrica, mas também falamos de potência térmica e também um pouquinho de potência mecânica, né? Então vocês viram como é que os exercícios podem cair, né, utilizando as fórmulas de potência aí, né, que é a PRI2, Pintinho Pio e o Podolzr, beleza? Então se gostou dessa aula, dá aquele like para ajudar, né, o nosso canal, fortalecer o canal. E se você não é inscrito, né, se inscreva e também compartilhe aí com o máximo de pessoas possível, beleza? Muito obrigado por mais essa aula, espero você até a próxima, um grande abraço, que a força esteja com você, valeu!